Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula aqui vou estar falando para vocês sobre relacionamento entre classes e também entre objetos. Na programação orientada a objeto, temos basicamente três relacionamentos entre as classes. E as classes elas podem estar relacionando de forma de associação barra agregação, que vamos ver nessa aula de hoje, composição e também herança, que são conteúdos que vamos ver nas próximas aulas. Primeira forma de relacionamento que vamos estar vendo é a associação. A associação entre classes é nada mais do que uma conexão entre as classes. Esse tipo de relacionamento ocorre quando um determinado objeto de uma classe utiliza outro objeto de outra classe, porém, sem que esses objetos dependam de uma forma muito necessária um do outro. Eles podem utilizar um método de outro objeto, porém sem uma grande dependência. É como se tivéssemos duas classes distintas, duas classes separadas, e fizéssemos o uso de uma delas dentro da outra como um atributo ou como um parâmetro. Por exemplo, cliente compra um produto. Então, a gente tem uma associação entre essas duas classes, porque um cliente ele vai comprar um produto, então eles se relacionam, um depende do outro, mas não é uma dependência obrigatória. O cliente ele pode existir sem que ele compre um produto e um produto pode existir também sem ter sido vendido para um cliente. Então é nesse sentido. Assim como o diagrama de classes lá da engenharia de software da UML, a programação orientada a objeto, para você implementar associação e agregação ou qualquer relacionamento entre classes, você tem que se basear no diagrama de classes lá da UML. E aí, uma associação entre classes, ela possui a cardinalidade ou multiplicidade, que é a quantidade mínima e máxima que um determinado objeto de uma determinada classe pode estar relacionado com um objeto de uma outra classe. Então, temos basicamente a cardinalidade 1 ou muitos e 0 ou muitos. O que significa isso e asterisco? Significa muitos. Então, aqui, qual é a leitura que a gente faz? Uma pessoa ela pode não trabalhar em nenhuma empresa, ou ela pode trabalhar em várias empresas. E uma empresa, um objeto empresa, ele tem que ter no mínimo uma pessoa, no caso um funcionário, uma pessoa, e pode ter várias pessoas trabalhando nessa empresa. Então essa é a leitura que a gente faz dessa cardinalidade ou multiplicidade, que é a mesma coisa. O termo cardinalidade e multiplicidade entre classes significa a mesma coisa. Temos aqui um outro exemplo de relacionamento entre duas classes que tem cardinalidades também distintas. Então, nesse caso, a seta aqui, ela define qual que é a ordem de leitura. Então, a gente vai começar a fazer a leitura da classe à esquerda para a classe à direita. Então, aqui a leitura seria da seguinte maneira. Um determinado cliente, ele pode fazer nenhum pedido, ou ele pode fazer um ou vários ou muitos pedidos. Agora, um único pedido, um objeto da classe pedido, ele está relacionado com apenas um único cliente, somente um cliente, nem zero e também nem muitos. Então, quando eu só tenho um único valor aqui representando a cardinalidade, significa que a cardinalidade mínima e máxima ela é a mesma. A partir desta cardinalidade ou multiplicidade, a gente tem um conceito também de conectividade entre as classes, que a gente fala de uma forma mais genérica qual que é a conexão de uma classe com a outra. Então aqui eu tenho a conexão 1 para 1. É quando, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, um empregado ele pode pertencer a nenhum departamento ou no máximo um departamento. Agora já um departamento ele tem que ter no máximo um empregado e no mínimo também um.
Essa é a leitura que a gente faz nesse primeiro exemplo. A conectividade um para muitos é quando eu tenho de um lado de uma classe apenas um elemento ou zero e muitos da outra classe. Então aqui a leitura. Um empregado, ele pode pertencer, estar associado a apenas um departamento. Agora, um departamento ele pode não ter nenhum funcionário associado a ele e pode ter também vários empregados associados a ele. Já o terceiro exemplo aqui, que é a conectividade muitos para muitos, temos a seguinte leitura. Um empregado, obrigatoriamente, ele tem que participar de um departamento, ele tem que fazer parte de um departamento, porém ele pode pertencer a mais de um departamento. Agora, um departamento, ele pode não ter nenhum empregado, porém ele pode ter muitos empregados também, então eu tenho aqui a conectividade muitos para muitos. Temos aqui a representação gráfica de uma associação entre classes, considerando essa representação ela é apresentada em forma de um retângulo dividido em três partes, onde a primeira parte a parte superior é o nome da classe, essa parte do meio é a lista de atributos e a parte de baixo é o conjunto de métodos que a classe tem. Então aqui a gente faz a seguinte leitura, que um departamento ele pode não ter nenhum funcionário e se ele tiver funcionário vai ser no máximo 5 funcionários e um funcionário ele pode pertencer a nenhum departamento ou no máximo um departamento. E essa associação entre as classes ela é definida através dessa linha contínua que liga as duas classes. E aqui a gente tem a quantidade mínima e máxima de quantidade de objetos que uma determinada classe pode receber. Existe também uma segunda forma de estar representando essa associação entre as classes, que ao invés de utilizarmos uma linha tracejada ligando as duas classes e a cardinalidade ou multiplicidade mínima e máxima, a gente já cria-se um atributo dentro da classe que é do tipo de outra classe e já define a cardinalidade máxima dele. Então, por exemplo, temos aqui nesse exemplo aqui, olha só, o funcionário, a classe departamento tem um atributo chamado funcionário, que é um vetor de funcionários, poderia ser uma lista de funcionários, que é do tipo funcionário, podendo ter no máximo 5 funcionários. Já a classe funcionário, ela possui um atributo chamado dep, um atributo simples, que é do tipo departamento, ou seja, eu já posso definir qual que é o departamento que esse funcionário pertence. E aí, essas duas representações são equivalentes. Considerando a linguagem de programação Java, como ficaria essa associação um para um? Então, temos aqui um departamento, ele pode possuir apenas um funcionário ou nenhum funcionário, e um funcionário pode possuir, no máximo, um departamento. Então, basicamente, na classe departamento, a gente criaria um atributo simples, chamado func, que é um novo funcionário. E na classe funcionário, criaríamos também, definiríamos um atributo do tipo departamento, esse dep, que é um novo departamento. Um atributo simples, apenas para estar representando a associação entre essas duas classes. Já a associação um para muitos em Java, a implementação é um pouco diferente. Vamos primeiro fazer a leitura do diagrama de classe aqui. Um departamento, ele obrigatoriamente tem que ter um funcionário e no máximo 5, e um funcionário ele pode pertencer a no máximo um departamento. Então, na classe departamento, é definido um atributo do tipo funcionário, um atributo composto. Como aqui eu tenho a quantidade máxima de funcionários, no caso eu tenho 5 funcionários, a quantidade máxima, eu posso criar um vetor de 5 posições. Então eu declarei aqui um atributo vetfunc, chamado funcionário, da classe funcionário, que pode aceitar até 5 funcionários. Agora, na classe funcionário, foi criado um atributo do tipo departamento, nosso atributo dep, que é um novo departamento, porque cada funcionário pode ter no máximo um departamento.
Agora, quando temos a associação um para muitos, porém, a gente não sabe a quantidade máxima de elementos de uma cardinalidade de uma classe aqui, ao invés de utilizar vetor, a gente utiliza lista, porque a lista ela é dinâmica, então a gente pode adicionar e remover elementos da maneira como a gente achar pertinente. Então aqui, um departamento ele terá um ou vários funcionários e um funcionário terá apenas um único departamento. Note aqui que na classe departamento foi criada uma lista, né, utilizando aqui o array list de funcionário. Então criamos uma lista de funcionários. Então, chamei aqui esse atributo de lista func, que é um novo array list, uma nova lista de funcionário. E na classe funcionário, a gente tem um atributo simples dep, que é do tipo departamento, que é apenas um único departamento que o funcionário ele fará parte. Note que, então, basicamente, quando temos definida a quantidade máxima, a cardinalidade máxima, usa-se vetor. Quando não sabemos a quantidade máxima, quando é muitos, esse símbolo do asterisco, então usa-se uma lista. No caso, em Java, pode usar um linked list ou um array list. A associação muitos para muitos segue basicamente a mesma ideia. Então, temos aqui que um departamento ele pode ter no máximo 5 funcionários e um funcionário ele pode pertencer a no máximo 2 departamentos. Então, na classe departamento, cria-se um vetor de funcionário que pode aceitar até 5 funcionários e na classe funcionário, cria-se um vetor de departamento que pode aceitar até 2 departamentos. Quando temos uma associação muitos para muitos e ambas as classes elas possuem a quantidade indeterminada de muitos, a cardinalidade máxima ela é indeterminada, que é o asterisco, também então é implementada uma lista em ambas as classes. Então note aqui que em departamento, na classe departamento tem uma lista de funcionários do tipo array list aqui, que é uma array list de funcionário, e na classe funcionário tem uma lista de departamento, um atributo lista dep, que ele é uma array list do tipo de departamento. Então, essa é a implementação desse relacionamento e dessa multiplicidade entre as classes aqui, quando a gente tem associação muitos para muitos, sendo que a cardinalidade máxima ela não foi definida. Alguma dúvida até essa parte, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pode estar entrando em contato por e-mail ou pelo portal. Na próxima aula, eu vou estar apresentando para vocês a agregação, que tem um conceito um pouco diferente na parte do diagrama de classe, porém a implementação é idêntica à associação, não muda muita coisa, tá? É muito parecido. Então, vou estar mostrando na próxima aula e na próxima aula a gente vai fazer um exemplo prático também.